Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eduardo Trindade do canal ET Online 2.0 e hoje vamos fazer a correção da prova do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará, cargo de nível médio, feito pela Fundação CETAP no dia 5 de dezembro de 2021. As questões envolvendo a ideia de matemática e raciocínio lógico é da questão 11 até a 20. Ela diz assim a questão 11. Um farmacêutico precisa dividir 2.400 ml de um produto em parte diretamente proporcional aos seguintes laboratórios: A igual a 6, B igual a 10, C igual a 14 e D igual a 18. Quantos litros receberá o laboratório C? Nesse caso, a questão está tratando da ideia das partes diretamente proporcional, em que você vai ter que usar seus conhecimentos de grandezas diretamente proporcional. E quando você trata desse assunto, você tem que saber que a relação entre as partes que ele está te fornecendo, você vai fazer uma divisão, em que o valor que você tem aqui, ó, laboratório A, eu não sei quanto é, só que a parte que vai ser usada para dividir, porque diretamente proporcional, lembra da operação divisão, não esqueça disso, tá? Então, A vai estar para 6, assim como o valor de B vai estar exatamente para 10, assim como o valor de C vai estar para 14 e assim como o valor de D vai estar para 18. As razões feitas em relação ao A para 6, B para 10, C para 14 e D para 18. Tem que dar um valor igual para os quatro. É chamado de constante de proporcionalidade. Então é assim que você vai fazer as questões envolvendo grandezas diretamente proporcionais. Essas partes que ele vai te fornecer sempre vão estar embaixo. E a parte de cima você vai ter que descobrir. E como é que eu faço para encontrar o K? O K você vai encontrar por meio de uma propriedade da proporção. E a proporção é a igualdade entre razões. Como é que você pode escrever isso? A razão da soma dos numeradores para a soma dos denominadores, em que você vai ter A mais B mais C mais D, dividido para 6 mais 10 mais 14 mais 18. E agora, o que você vai ter que fazer? Quem seria a soma das quatro partes? É o valor que ele deseja dividir, que nesse caso é igual a 2.400 ml. Aí você coloca 2.400. Vai ser dividido pela soma das partes, em que você vai ter 6 com mais 14 vai dar 20, com mais 10 vai dar exatamente 30 e com mais 18 vai dar 48. Olha só. E tudo isso vai ser igual a 2.400 dividido por 48. Tudo isso vai ser igual a quanto? 50. E o que representa esse 50? O 50 ele é a minha constante de proporcionalidade. Ele é o meu K. Então, tem que pensar num número que dividido por 6, em que o resultado vai dar 50. B dividido por 10, em que o resultado aqui dá 50. E assim por diante. Para o nosso caso, ele só quer saber para o laboratório C. Olha só. Então, você só vai pegar a razão que você vai trabalhar. Nesse caso, vai ser C está para 14. Tudo isso tem que ser igual a quanto? 50. Então, vamos escrever. C está para 14 e tudo isso tem que ser igual a 50. Olha só. E agora o que você vai fazer? Esse que está dividindo vai passar para o outro lado multiplicando. Então, C vai ser igual a 50 multiplicado por 14. E o valor de C ele vai ser exatamente igual a quanto? 5 vezes 14 é 70. Com mais um zero que faltou você acrescentar, é 700 ml. Olha só. Só que as alternativas estão tudo em litro. Então, basta eu pegar esse valor e dividir por 1000.
Quando você divide por 1000, você vai ter exatamente quanto? C é igual a 0,7 litro, que é a mesma coisa que 0,70. Resposta correta, letra B. Beleza? Vamos para a próxima questão. A questão 12, galera, fala assim: calculando o seu orçamento do mês de março, um funcionário registrou que gastará 1/5 do seu salário com alimentação, 1/8 do seu salário pagando a prestação de sua casa, restarão ainda 2.700 para outras despesas. Com os dados apresentados, calcule o valor do salário do funcionário. Então, nesse caso, eu quero saber quanto esse funcionário recebe. Se a gente não sabe quanto ele recebe, chamamos de uma letra. Vou chamar de X. E a partir daí você pega essa informação do texto e usa a seu favor. Você vai utilizar 1/5 do salário. Só que eu não sei quanto é o salário, por isso que eu chamei de X. Então você vai ter 1/5 de X, que será X sobre 5. Aí depois ele quer saber 1/8 desse salário que ele vai gastar. Isso para a prestação da casa. Então, 1/5 para a alimentação, mais 1/8 para a prestação da casa. Olha só. Ainda restarão para ele R$ 2.700. Então, mais 2.700. Então, essa primeira fração de x sobre 5 é para alimentação, mais uma outra parte do salário, que é x sobre 8, é para a prestação da casa, e o restante, que foi o que sobrou, deu 2.700. A soma dessas três partes tem que ser igual ao salário, que eu vou chamar de x. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho que encontrar esse valor desconhecido. Para isso, eu isolo letra para um lado e número para o outro. Só que antes, eu vou ajeitar as minhas frações que ele está me dando. Ó. Aqui eu vou ajeitar esse primeiro membro, que eu tenho 5 e 8 nos denominadores. Em que eles são diferentes, eu tiro o MC. E aqui você pode aplicar o método da borboleta. A parte de cima, você multiplica cruzado. Olha só, multiplica cruzado. Aí você vai ter isso daqui. 8 vezes x dá 8x. Mais 5 vezes x deu 5x. Aí tudo isso será dividido por quanto? A multiplicação dos denominadores. Aí você vai ter 5 vezes 8, vai me dar 40. E aqui você vai ter mais 2.700. Tudo isso tem que ser igual a x, que é o salário que a gente vai encontrar. Beleza? Aí você vai ter 8 com mais 5 vai dar 13. 13x sobre 40. Mais 2.700. Tudo isso é igual a x. E agora, essa fração vai passar para o outro lado, trocando de sinal. Aí temos 2.700 tem que ser igual a x menos 13x sobre 40. E aqui você tira o MC, né? Faz aqui a ideia de número misto. Aqui, ó, multiplica para depois subtrair com 13x, certo? Ficando dessa forma. 2.700 será igual a 40 vezes x, 40x. Menos 13, isso vai me dar quanto? 27x. Dividido por 40. E agora o que eu vou fazer? Eu posso fazer a ideia da simplificação. Mas como fazer isso? Esse 40 que está dividindo passa multiplicando. E esse 27 que está multiplicando vai passar dividindo. X ele vai ser igual a 2.700 multiplicado por 40 e tudo isso dividido por 27. Beleza? Aí simplifica aqui, ó. Simplificou,
2.700 por 27 é exatamente 100. E aí eu tenho 100 vezes 40. 100 vezes 40 é exatamente 4.000. Então, esse funcionário tem um salário de R$ 4.000 para receber. Então, a resposta correta é a letra C. Beleza? Vamos para outra questão. Vamos resolver agora a questão 13. Trabalhando em um laboratório, José verificou que em 500 gramas de óxido de magnésio contém 300 gramas de magnésio. Qual o percentual que existe de magnésio no óxido de magnésio? Então, aqui é uma relação que você tem que fazer uma regra de 3 envolvendo porcentagem ou com uma ideia de fração que você faz, em que o total é quanto? 500 gramas. E a parte desse total vale quanto? A parte é exatamente 300. Então, como é que eu trabalho essa relação de porcentagem da parte pelo todo? Eu pego a parte, que vai ser 300, e divide pelo total, 500. E aí você simplifica os zeros. 2 zeros de cima cancela com 2 zeros de baixo. E aí você tem exatamente 3 dividido por 5. Olha só. Se você multiplicar por 2, tanto em cima como embaixo, você obtém uma fração decimal. 3 vezes 2 dá 6. E 5 vezes 2 deu exatamente quanto? 10. Ou seja, isso aqui é 6 décimos. Em que, se você quiser dividir, isso daqui é a mesma coisa que 0,6, que é a mesma coisa que 60%. Então, nossa resposta é a letra D. Beleza? Vamos para a próxima questão. A questão 14, ela fala que em uma farmácia, 8,5 kg de comprimidos de vitamina C devem ser acondicionados em embalagens de 250 gramas. Quantas embalagens serão necessárias para que esse trabalho seja efetuado? Então, quantas embalagens que vão caber exatamente 250 gramas, você pode fazer usando um total de 8,5 kg, 8,5 kg. Então, isso aqui é uma unidade, é transformação de unidade de medida, em que você vai fazer uma divisão. Eu tenho 8,5 kg é a mesma coisa que 1 kg é 1.000 gramas. Se eu quiser transformar isso aqui para gramas, basta você multiplicar por 1.000. E quando você multiplicar por 1.000, eu tenho 8.500 gramas. Olha só. E a partir daí eu pego esse valor e divido por 250. Então, você vai ter 8.500. Tudo isso será dividido por 250. E aí você começa a fazer as simplificações. Simplifica aqui, simplifica aqui. Sobrando apenas 850 dividido por 25. E quando você dividir esse valor, você vai encontrar exatamente quanto. Se você tem dificuldade, você faz a sua divisão tradicional e encontra o seu valor. Por exemplo, aí você faz aqui, 850, aí você divide isso daqui, por 25. Isso aqui vai ser igual a quanto? Aí eu pego, 85 por 25. Isso aqui vai me dar quanto? Vai me dar 3. 3 vezes 25 vai me dar 75. 75. Aí subtrai de 85. Isso daqui é exatamente quanto? Isso aqui é exatamente 10. Aí abaixou um zero. Ficou quanto? 100. 100 dividido por 25 é exatamente quanto? Será 4. 4 vezes 25 é 100. E para 100 faltou exatamente quanto? Nada. Essa divisão deu exatamente quanto? Deu 34. Ou seja, serão necessários 34 embalagens.
Opa, só que temos um detalhe, não tem essa alternativa. Se não tem essa alternativa, provavelmente essa questão será o quê? Anulada, beleza? Provavelmente seria a letra A, só que acabou colocando um zero a mais aqui. Vamos para a próxima. Vamos resolver a questão 15. Em um condomínio, os lotes serão retangulares, têm medidas iguais e áreas de 800 metros quadrados. Observe-se que o comprimento de cada lote é 20 metros maior que a largura do terreno. Qual a medida do comprimento de cada lote? Então, temos que encontrar esse comprimento. Nesse caso, temos que encontrar o valor de C. Só que ele falou que as áreas são exatamente iguais. Ele fala que é igual a 800. Então, vou escrever aqui, ó, A de área é exatamente 800. Então, os comprimentos, que são representados pela letra C, que é 20 metros maior que a largura. Então, como é que eu escrevo isso? C tem que ser igual a 20 mais L. Então, esse daqui ele fala que o lado é 20 metros maior. Então, a partir daí, só usando o valor que ele me deu, você pode fazer uma ideia de fatoração. Porque como aqui você tem que a área é o comprimento vezes o lado, eu tenho que encontrar uma medida que seja 20 metros maior que a outra para você encontrar a sua área. Bora fazer um teste aqui. 800 eu posso dizer que é 8 vezes 100. 8 pode ser o comprimento e 100 pode ser a largura. Eu posso ver aqui que 8 é 20 unidades maior que 100? Não. É muito maior do que 20 unidades. Então, vou testar uma outra relação. Vou testar aqui, ó. Vou fatorar esse carinha aqui e eu vou dizer que isso daqui pode ser 20 vezes 40. Olha só, quanto é 2 vezes 4? 2 vezes 4 é 8. Como tem dois zeros, repete. Então, 20 vezes 40 dá exatamente quanto? 800. A gente faz a comparação. Chama um de largura e chama outro de comprimento. Aí você verifica. Bom, o meu lado é 20. E o comprimento é 40. Mas eu posso dizer que esse 40 é 20 mais o L? Posso, porque o L eu já tenho, que eu deduzi, ele é 20. Então, esse 20 que é o L, vai somar com 20 dá quanto? Dá 40. De acordo com o enunciado da questão. Então, nesse caso, eu posso dizer que o meu comprimento é exatamente igual a quanto? Ó? 40 metros. E a resposta correta será exatamente a letra C de casa. Olha só. Se você não fizer esse raciocínio, você vai fazer uma álgebra um pouco maior que vai recair numa equação de segundo grau. Beleza? Vamos para mais uma. Bom, questão 16 fala que um medicamento é composto por duas substâncias, X e Y, na proporção 5 gramas para X e 2 gramas para Y. Para preparar 290 gramas desse medicamento, quantas gramas da substância X serão necessários? Nesse caso, você vai usar seus conhecimentos envolvendo a ideia de proporção. E o que é a proporção? É a igualdade entre duas razões. E uma razão é a ideia da divisão. Então, como é que você pode escrever isso? Ele está falando que 5 está para x. Então, eu coloco ó, 5 dividido por x. Beleza? Ele fala que tem que ser igual a 2 está para y. Aí eu coloco ó, 2 está para y. Pronto, escrevi uma proporção. Igualdade entre frações, eu posso aplicar a propriedade da soma dos de cima está para a soma dos de baixo. Então, quanto é 5 mais 2, vai me dar quanto? 7. Dividido pela soma dos de baixo, que é x mais y.
Quem é esse x mais y? É o total que ele está te fornecendo. O total que ele vai preparar é 490. Então, isso daqui é a mesma coisa que 7 dividido por 490. Aí você vai o quê? Simplificar. Simplifica por 7, que dá 1. Simplifica por 7, que deu quanto? 70. Então, isso aqui vai me dar 1 para 70. Beleza? E ele quer saber exatamente de quem? Ele quer saber da substância X. E quem é a substância X? É exatamente quanto? Ó? 5 para X. Tem que ser igual a 1 para 70. Então, bora pensar um pouquinho aqui. Produto do meio e produto dos extremos. Em que você vai ter x vezes 1 deu x. E 5 vezes 70 vai me dar 350 gramas. Essa corresponde à parte de quem? De x da substância que ele vai utilizar. Em que você vai encontrar na resposta correta na letra D. Beleza? Então está aí mais uma questão resolvida. Na questão 17, ela fala que em 8 minutos uma torneira despeja em um tanque 24 litros de água. Quantos litros de água essa torneira despejará em 3 horas e 30 minutos? Então, aqui você vai ter duas grandezas. Uma que vai ser o tempo e a outra que vai ser a capacidade. Ele fala exatamente que em 8 minutos são desperdiçados 24 litros. Só que tem um detalhe, você tem um tempo aqui que está em hora, 3 horas e 30 minutos. Você vai ter que transformar essa relação. Então, você vai ter isso daqui, ó. 3 horas e 30 minutos é a mesma coisa que 3 vezes 60 mais 30. Isso daqui é a mesma coisa que 180 mais 30. Que vai ser igual a 210 minutos. Beleza? E aí você faz a substituição. Em 210 minutos, você vai precisar de quantos litros? Vou precisar de X. Aí você aplica produto do meio pelo produto dos extremos. Então, a tua relação vai ficar agora assim. 8x vai ser igual a 210 vezes 24. Aquele 8 que está multiplicando passa dividindo. X é igual a 210 vezes 24. E tudo isso será dividido por 8. E aí você simplifica bem aqui, ó. 24 dividido por 8 é 3. Sobrando apenas quem? X vai ser igual a 210 vezes 3. Faz essa multiplicação e encontra o resultado. X é igual a 3 vezes 21 dá 63. Com mais um zero, isso daqui é 630 litros. Essa será a capacidade despejada em 3 horas e 30 minutos, em que você vai encontrar na letra B. Vamos com mais outra. A questão 18 fala que em um posto de saúde, 16 enfermeiros vacinaram a população de um povoado em 48 dias. Se estivesse apenas 12 enfermeiros com a mesma capacidade de trabalho, essa vacinação seria efetuada em quantos dias? Então, de novo, você tem duas grandezas para você trabalhar. Uma eu vou chamar de enfermeiros e a outra eu vou chamar de dias. São as duas grandezas que a questão está trabalhando. Então, com 16 enfermeiros, você consegue fazer a vacinação em 48 dias. Só que você não vai ter mais 16, você vai ter 12. Vai levar quanto tempo? Vai levar X. Então, aqui uma relação entre grandezas que você tem que saber fazer a comparação. Bom,
16 para 12, a quantidade está diminuindo. Se a quantidade de enfermeiros está diminuindo, você vai levar mais dias ou menos dias? Se você tem menos enfermeiros, você leva mais tempo. Se leva mais tempo, você leva mais dias. Olha só, isso aqui são relações de grandezas inversamente proporcionais. Quando você tem relação de grandeza inversamente proporcionais, basta você multiplicar em paralelo, ou seja, o x multiplica o 12 ou vice-versa, que será igual a 16 multiplicado por 48. Então, a minha relação vai ficar agora assim. Eu tenho 12 vai multiplicar o x, que será igual a 16 multiplicado por 48. Aquele 12 que está multiplicando vai passar dividindo. 16 vezes 48. E tudo isso será dividido por 12. E bem aqui você simplifica, ó, 48 por 12. Isso aqui vai me dar exatamente 4. E aí você multiplica. X ele será igual a 16 vezes 4. E 16 vezes 4 é igual a 64 dias. É o tempo que esses enfermeiros vão levar para vacinarem a população de um determinado povoado. Resposta correta, letra A. Beleza, galera? Vamos para mais uma. A questão 19 fala assim: hoje, 6 pacientes foram a um posto médico acometidos de gripe. A atendente verificou que 3 pacientes possuem a mesma idade. As idades dos 6 pacientes somam 94 anos. Analise a tabela a seguir e encontre as idades de Maria, João e José, pacientes que têm a mesma idade. Então, aqui tem os pacientes, eu tenho as idades de cada um deles, e 3 apresentam a mesma idade, que no caso ele falou que é o valor igual a quanto? X. Beleza? Então, bora fazer aqui a soma dos números primeiro. Eu vou somar aqui, ó. Eu tenho 16 com mais 13, vai me dar 29. Com mais 20, me deu exatamente 49. Mais as idades que são iguais, que no caso é o x, que ele aparece 3 vezes. Então, eu tenho 3x. A soma dessas 3 idades tem que dar exatamente quanto? Com mais os outros 3 pacientes, que deu 49, a soma das 6 idades tem que dar 94 anos. Olha só. A soma das idades é uma equação aqui que você vai ter que desenvolver. Então, resolvendo isso, teremos quem? 3x é exatamente igual a 94 menos 49. Isso daqui vai ser igual a 3x, que é igual a 94 menos 49. Isso aqui vai me dar exatamente 45. E esse 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, você vai ter aqui, ó, x é igual a 45 dividido por 3. Logo, o valor de x é exatamente igual a quanto? 15. Olha só, encontrei a idade dos 3, Maria, João e José. A idade de cada um deles é exatamente 15. Resposta correta, letra B de bola. Beleza, galera? Vamos para mais uma. Na questão 20, fala que após uma enchente em nossa capital, 300 cestas básicas foram distribuídas para um certo número de desabrigados. Como na hora da distribuição 5 desabrigados não compareceram, cada pessoa presente recebeu 2 cestas básicas a mais. Quantos desabrigados receberam cestas básicas? Então, na primeira parte, você tem um total de 300 cestas básicas. E elas serão distribuídas
para um certo número de desabrigados. Então, vou tentar construir aqui uma primeira equação para mim trabalhar. Então, o que vai acontecer? Quando você pega o total de cestas básicas que você vai distribuir e divide pelo número de desabrigados, que eu vou chamar de D, você gera um valor aqui. E esse valor eu vou chamar de N. Ou seja, o que vai acontecer com esse N? Esse N ele vai ser o número de cestas básicas distribuídas por desabrigado. Tudo bem? Então, guarda essa relação aí para você. Agora, eu vou para a segunda parte do enunciado. Na hora da distribuição, 5 desabrigados não compareceram. Cada pessoa presente recebeu 2 cestas básicas a mais. Então, você vai pegar essa primeira equação e você vai tentar fazer uma coisa parecida com ela. Então, aqui você vai ter o número de cestas básicas por desabrigado, só que tem um detalhe: 5 não foram. Nesse caso, quem estava presente recebeu mais 2 cestas a mais. Então, N mais 2. Olha só. Essas 300, elas não mudam. Continuam as mesmas. Só que os números de desabrigados não foi o esperado. Vocês esperavam 100, não foram 100. Foram 100, só que tirando 5 desses 100. Ou seja, foram 95. Se você tem D desabrigados, nesse caso você vai ter D menos 5. Olha só. Então a segunda equação ela fica nesse formato. E a partir daí você consegue fazer uma substituição no N, ó, para você trabalhar. E vai ficar dessa forma. Faz a substituição e desenvolve a expressão que você vai ter. 300 dividido por D mais 2 será igual a 300 dividido por D menos 5. Olha só. A partir daí que eu vou fazer, você vai tirar a ideia aqui do número misto. O D multiplica o 2 para depois somar com 300. Vou dar uma ajeitada aqui. 300 então tá aí, ó. 300 mais 2D dividido por D é igual a 300 dividido por D menos 5. Agora você vai aplicar produto do meio e produto dos extremos para continuar, ficando 300D é igual a D menos 5 multiplicado por 300 mais 2D. E agora você faz a ideia da distributiva. Esse com esse. E depois esse com esse. Aí temos 300D é igual a D vezes 300. 300D. D vezes 2D. Mais 2D ao quadrado. Menos 5 vezes 300. Menos 1.500. Menos 5 vezes 2D. Menos 10D. Estou ajeitando aqui a minha expressão. Se eu pegar esse 300D e passar para o outro lado, ele vai ficar simétrico. E aí a gente vai poder cancelar, que vai dar exatamente igual a quanto? 0. Sobrando apenas quem? 2D ao quadrado menos 10D menos 1.500. Tudo isso é igual a 0. Olha só. E aí dá para você simplificar isso daqui, ó. Como eles são pares, vamos reduzir eles. Simplificar aqui por 2. Aí eu tenho 2D ao quadrado dividido por 2. Dá D ao quadrado. Menos 10D dividido por 2. Dá 5D. Menos 1.500 dividido por 2.
deu 750. Tudo isso é igual a quanto? 0. Encontrei uma equação de segundo grau para você desenvolver. Você pode resolver por soma em produto. Se você não estiver acostumado com soma em produto, faz mesmo por baixo, cara, para não ter erro. Aí, se você identificar os coeficientes, A é 1, coeficiente B é menos 5 e o coeficiente C é exatamente menos 750. Aí você faz toda aquela brincadeira. Delta é igual a B quadrado menos 4AC. Aí você faz a substituição, aí ficando menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é menos 750. E aí, quando você resolver tudo isso, né? Aí você vai ter 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 750 dá 3.000. Menos com menos vai dar mais 3.000. Menos 5 ao quadrado dá 25. Então, isso aqui vai me dar 3.025. Só que 3.025 tem raiz exata. Isso daqui é a mesma coisa que 55 ao quadrado. Olha só, ele é um quadrado perfeito. Aí, como a variável é D, então você vai ter, ó, D é igual a menos B mais ou menos a raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2A. E agora você faz a substituição. Fazendo a substituição, você vai ter, ó, o B vale menos, ó, menos com menos vai dar mais. Aí, mais ou menos, raiz quadrada do delta. O meu delta deu 55 ao quadrado. Raiz quadrada de 55 ao quadrado dá 55. Aí, tudo isso dividido por quem? 2 vezes o A, que nesse caso é 2 vezes 1, que dá 2. Olha só. E a partir daí, você vai encontrar as raízes. Você vai encontrar a primeira raiz, que eu vou chamar de D1, e você vai encontrar a segunda raiz, que você vai chamar de D2. Aqui, ó, 5 mais 55 dá 60. 60 dividido por 2 deu 30. 5 menos 55 dá menos 50. Menos 50 dividido por 2 deu menos 25. Olha só. Como o D representa o número de desabrigados, então vou desconsiderar esse valor negativo. Então, portanto, o total de desabrigados serão exatamente quantos? 30. Cuidado, que já tem uma alternativa lá para você marcar. E não é ela que você tem que marcar. Você tem que ver a pergunta. Quantos desabrigados receberam cestas básicas? Essa que é a pergunta. Quantos desabrigados foram? D menos 5. Não esqueça disso, que 5 não compareceram. Então, nesse caso, você vai ter 30 menos 5. E 30 menos 5 é igual a quanto? 25. Então, 25 desabrigados receberam cestas básicas. Correto? Alternativa correta, letra D. Olha só, se você não ficasse atento, ia perder essa questão, falta de atenção em relação ao enunciado. Certo, galera? Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações, porque só assim você vai ficar por dentro de novos vídeos que eu vou estar trazendo aqui em relação a Enem e concursos públicos ou algo a mais. Beleza? Conto com a participação de todos e até a próxima. Tchau, tchau.